Está entrando no ar mais um programa Cartas na Mesa, esse programa das quintas-feiras aqui da nossa TV Altiora, onde procura entreter, esclarecer, divertir o nosso público aqui de Bragança Paulista e de toda a região. E com um calor que só Deus manda, realmente essas temperaturas que nós estamos vivendo aqui ultimamente estão cozinhando o cérebro de muitas pessoas aqui, não só na nossa cidade, mas no nosso Brasil. A água acabando por conta disso, o preço dos alimentos subindo, então realmente estamos vivendo num tempo ou numa fase muito quente. Muito embora a gente já saiba que há 20 anos atrás já tinha sido publicado na revista Science ou na Nature que até o final desse século aqui nós vamos ter uma média de aumento de 4 a 6 a 8 graus, dependendo da região do planeta. Então, tudo isso é esperado. Por conta desse calor, dessa desidratação, desse processo que nós estamos passando, eu resolvi convidar uma esteticista, a Maria Emília Barrio. E a Maria Emília Barrio, ela é coordenadora do curso de estética lá da nossa escola Nova Biotech, onde ela vem aqui falar uma pergunta inicial que eu vou fazer depois dos seus cumprimentos, Maria Emília, ainda dá tempo da gente se virar, porque esse verão está se prolongando por muito tempo. Então, vamos começar esse papo aqui sobre estética, sobre as técnicas que a gente utiliza na estética, os resultados que a gente pode obter com isso, e com esse verão prolongado, eu acho que ainda dá tempo. Nosso boa noite, Maria Emília, para os nossos convidados. Boa noite. Eu acredito que a gente ainda tem tempo, sim, de estar se preparando e cuidando da pele, que isso é muito importante. O nosso país, por ser um país tropical, ele nos proporciona praticamente quase que durante o ano todo, nós temos que ter os cuidados específicos com a pele. Então, temos que nos hidratar muito bem, temos que ter uma hidratação da pele da forma correta. Existem uma gama imensa de cosméticos, cosmecêuticos, de última geração que nós temos no mercado, principalmente para trabalharmos na área profissional. Muito bem. Então, conta pra gente, já falou a hidratação perfeita. Será que eu sei como que é a hidratação perfeita? Será que todos aí em casa sabem? Explica um pouquinho pra gente como que a gente poderia chegar a essa hidratação perfeita que os esteticistas preconizam. Primeiramente, a gente teria que cuidar da hidratação interna. Um consumo adequado de água, que o recomendado seria de 2 a 3 litros de água por dia, que isso influencia também na hidratação da nossa pele, na qualidade da nossa pele. E depois tratamentos que nós temos dentro da sala de estética específicos, feitos inclusive com aparelhos, tá? Para a introdução de princípios ativos que vão tornar a nossa pele mais hidratada, com uma qualidade melhor. Quais são esses aparelhos, Maria Emília? Então, nós temos na estética, ou principalmente... as técnicas, né? Aparelhos, e quais são as técnicas que a gente poderia, que vocês utilizam? Depois vocês vão me falar, nós vamos falando de esteticista, daqui a pouco nós vamos perguntar aí os profissionais da estética, mas calma, aguenta um pouquinho. Ela é profissional da estética, capacitada e habilitada, e ela pode responder essa nossa pergunta, Maria Emília. Então, os aparelhos, no facial, nós temos alguns aparelhos, como a ionização, a microcorrentes, onde a gente consegue fazer a introdução de ativos específicos para a hidratação da pele. Então, esses aparelhos, através desses aparelhos, a gente consegue que esses princípios ativos que vão tornar nossa pele com uma melhor aparência, mais hidratada, eles penetrem numa profundidade um pouco maior da pele, do que a simples aplicação de um hidratante, por exemplo. Entendi, que aí fica somente na camada superficial, na camada, na epiderme. Exatamente. Então, baseado nisso que você está me falando, mito ou verdade? Por exemplo, você está lá na praia, ou está num campo, ou está na piscina, ou está seja lá onde, num calor, nesse sol escaldante, óbvio, muitas vezes até com... muitas vezes necessário. Não, necessário, é sine qua non utilizar um protetor solar de fator alto, mesmo sendo branquinho, pele branquinho, mais moreninho, seja lá o que for, é necessário. Aquela coisa de borrifar a aguinha, jogar a aguinha no corpo, ou dar aquela borrifada, isso ajuda? É mito ou folclore que melhora, hidrata, ou realmente isso aí é conto de fada? Na realidade, o que eu acredito é na água termal. Porque a água termal, ela tem princípios ativos. Muitas pessoas utilizam-se da água termal para estar hidratando a pele.
Água tá? termal, o que seria esse termo? É uma água... Aqui nós temos, aqui na região, nós temos inúmeras cidades que têm as de águas... fontes Exatamente. minerais. Ricas em princípios ativos... Entendi. Que vão melhorar a qualidade da pele. Então, aguinha mineral, aguinha da torneira, com cloro e tudo, eu não acredito. Você vai ressecar mais a pele? Eu acredito que sim. Tá vendo só a dica? Então, e outra coisa. Água mineral, hein? Desculpa te interromper. Claro. O banho quente, tá? Banho quente é um veneno, tá? Sabonete, o sabonete que a gente utiliza, eu costumo até falar na sala de aula para as meninas que banho com sabonete é uma vez por dia só. Ô, louco. Por quê? Porque com embuste, então, pode esquecer. É verdade? Porque, na realidade, a gente tira a proteção natural que a nossa pele tem. Tá certo. Então, funciona até como um sistema imunológico, protetor, não é? Exatamente. Então... Mas peraí, e essa gordura que a gente fica aqui proveniente do suor e dos líquidos aqui do corpo, das glândulas sebáceas e das sudoríparas, muitas vezes ela nem sai direito sem o sabonete, né? Exatamente. Só que é uma produção natural do nosso organismo. Nós necessitamos. Quando a gente está, que nem agora, com o calor, as pessoas percebem que elas soam mais e se sentem engorduradas. Isso. Aí o que acontece? A pessoa precisa entender que essa gordura, ela é necessária para o nosso organismo. Quanto mais a gente agride o nosso organismo, mais a gente vai produzir essa sensação de gordura. Entendi. Por quê? Porque ela funciona como uma proteção para a nossa pele. Agora, esclarece uma coisa pra gente, é a dúvida que algumas pessoas têm. Então, tem os indivíduos que são classificados aí como pele seca, pele oleosa, ou intermediária, ou mista, ou dependendo da porção do rosto ou da face, ela se comporta de uma determinada maneira. Isso é de acordo com a produção de água, do suor e também de gordura, quer dizer, a concentração de água e gordura que é produzida no corpo, que determina exatamente a qualidade da pele em termos de oleosa, seca, mista. E, deixa eu te perguntar, qual seria, portanto, que é inerente de cada indivíduo, obviamente, qual seria a pele melhor em termos de envelhecimento? A melhor pele, em termos de envelhecimento, é a pele oleosa. É a oleosa. É a pele que demora muito mais para envelhecer. A pele seca, muitas vezes a gente vê na rua pessoas novas com uma pele que parece que já tem 60, 70 anos. Então, por quê? Porque a pele é seca, tá? Então, influencia sim, na realidade, o teor de água e de gordura influencia na qualidade da pele. Só que a gente não pode esquecer também o fator genético. Isso. Tá? Então a genética também influencia muito nesse sentido. E digo até mais, fatores externos, extrínsecos, por exemplo, o cigarro, o tabaco, o álcool, o não dormir direito, o não uso do protetor solar com um fator elevado e outras condições aí externas ajudam também, né? E posso até fazer um complemento aí. O protetor solar, ele é extremamente importante e necessário. Porém, a pessoa tem que saber qual o tipo de protetor solar que ela vai utilizar. Muito bem. Então, existe ainda, com todos os esclarecimentos, com a mídia falando o tempo todo do protetor solar, pessoas que utilizam o mesmo protetor que ela utiliza no corpo, ela utiliza no rosto. O que está totalmente errado. Isso. Tá? Isso vai causar um desequilíbrio na pele. Porque o pH da nossa pele, do rosto, é diferenciado do pH da pele do nosso corpo. Do corpo. Tá? Por isso que existe a necessidade. Era a pergunta que eu ia te fazer, mas o industrial ou o manipulado? Agora a pergunta que já vem logo em seguida dessa. Será que as pessoas sabem qual é realmente a necessidade deles? Qual tipo de protetor solar, mesmo sendo ou industrial ou manipulado, que tem uma diferença muito grande em relação a isso, é necessário, portanto, você ter a orientação de um profissional, Com né? certeza, com certeza. O profissional que pode orientar melhor é o médico dermatologista, que é ele que vai ter o conhecimento necessário para estar indicando um tipo ou outro de protetor solar. Porém, a maioria das pessoas aqui no Brasil, no nosso país, elas têm a pele mista, tá? Então, o que fica fácil para a gente poder estar orientando as pessoas é procurar um protetor solar em forma de gel ou toque seco, que é o que a maioria, até os industrializados ou manipulados, existem esse tipo de protetor solar.
Só que o que acontece? A pessoa vai... O pior erro que pode ter, que a pessoa pode cometer, é passar o protetor solar do corpo no rosto. Porque ele não é apropriado para isso. E o que pode causar esse erro, ou seja, esse desconhecimento que muitas pessoas têm por não ter orientação de um profissional? Então, na realidade, o desequilíbrio na pele. Então, por exemplo, o protetor solar que a gente utiliza no corpo, ele tem uma quantidade, um teor de gordura maior do que o que a gente utiliza no rosto, tá? Então, ele pode pesar a pele, a gente costuma dizer isso, ele torna a pele pesada. Então, ele obstrui os poros, ele dificulta a respiração da nossa pele, tá? Então, ele fecha os poros. Aí, qual é a consequência? É espinha, cravos, entendeu? Inclusive, às vezes, quando a pessoa já tem a pele excessivamente oleosa, você pode estar agravando o quadro de acne. Mais oleoso ainda. Exatamente. Então isso na realidade é uma resposta que a pele vai dar em relação a um agente agressor. Isso funciona como se fosse um agressivo. Ao invés de você estar pensando, nossa, eu estou me cuidando bastante, minha pele está ficando totalmente protegida, e na realidade, sem a orientação adequada, você pode estar causando outros tipos de problema. Agora, sem a gente arrumar briga com ninguém, encrenca com ninguém, os protetores solares industrializados que a gente encontra em farmácias, nas boas casas do ramo, como costumo dizer, eles têm realmente aquele fator de proteção determinado ali no rótulo, ele tem esse fator mesmo, ou quanto maior, tem um outro mito que se fala muito, que as pessoas, o fator de proteção solar, quanto mais alto ele tem, na realidade ele não funciona tanto. Então, aquele tem 60, tem 90, se você comprar o de 60 ou de 90, o fator de proteção solar é o mesmo. Então, responde pra gente isso. Em primeiro lugar, são confiáveis? Em segundo lugar, fala desse mito aí de fator de proteção solar alto, baixo, como que é indicado para cada pessoa? Então, na realidade, eu tenho que acreditar que um produto industrializado, inclusive os que a gente tem à venda, à nossa disposição, eles são caríssimos. Claro. Eles são caríssimos. Então, eu creio que realmente aquele fator de proteção... Mas nem sempre o mais caro é o melhor, né? Aí que tá. Você falou tudo agora. Porque o que acontece? Eu acredito naquele manipulado, porém, qual é a diferença? O produto manipulado, ele tem um período menor de durabilidade. Exatamente. Então, é isso que as pessoas não entendem. Por conta de componentes conservantes. Inclusive, até que eu, no meu ponto de vista, acredito que quanto menos conservante tiver um produto que você vai utilizar na pele, menos agressão ele vai causar à sua pele. Agora, com relação ao fator de proteção solar, esse mito todo, essa confusão toda que tem em torno. Eu já li muito sobre o assunto, tá? Eu não vou mentir para você, eu não tenho assim um conhecimento, eu não sou médica, eu sou esteticista. Claro. Mas no que eu consegui entender de tudo que eu observei, é que eles dizem que o fator vai até 30. Se você utilizar um fator 30, a partir daí é 0,00001 de proteção a mais. Porém, se você for, na hora que você vai ver o preço... Eles são diferentes. Exatamente. Então, na minha opinião, entendeu? A pessoa tem que focar. O que eu quero? Proteger a minha pele, beleza. Se eu tenho um câncer de pele, por exemplo, que é gravíssimo e a pessoa tem que se cuidar. Então, ela vai no médico, o médico manda ela passar um bloqueador solar. Total, bloqueador que é diferente de um protetor. Então, fala pra gente aí a diferença entre bloqueador e protetor. O protetor, ele vai criar um filme na nossa pele. Tá? Então, ele vai proteger dos raios UVA, UVB, que são os que causam muito dano, e eles vão proteger a nossa pele naquele momento em que você está. O bloqueador, ele bloqueia a passagem. Total. O protetor solar, o que ele faz? Ele simplesmente protege para que não ocorra uma agressão muito grande. Ele deixa passar uma pequena quantidade. Exatamente, ele cria um filme, porém, entendeu? Ele não bloqueia totalmente. O bloqueador solar... total. Exatamente. O bloqueador, ele bloqueia. Então, não ocorre a passagem dos raios
que danificam uma pele. E realmente você está falando isso e por conta desse nosso calor, dessas temperaturas elevadas, o sol ele é incidente realmente. Então o que está acontecendo? Aquela história toda da camada de ozônio, que nós não temos mais uma grande proteção, a quantidade de raios UVA, UVB e os raios intermediários em cada um desses aí, causam processos inflamatórios, o horário de se tomar sol até 10h30 da manhã, horário sem ser horário de verão, mas horário normal, de 7, 8 horas até 10h30, e depois a partir de 3h30 da tarde até 5h30, 6 horas, que é o horário de índice menor de raios que incidem e que causem inflamação, ao invés de melhorarem a condição de melanina, você ficar moreninho, ficar bonitinho aí na praia. Então, existe toda essa situação. A Maria Emília está contando aqui do fator de proteção, que muitas vezes o 60, o 90, o 100, ou 100 e poucos lá, sei lá o quê, na realidade você está pagando caro e muitas vezes você está levando uma coisa que não vai servir para você. Então, eu acho que a opinião que você mesmo já está falando para todos aqui, primeiramente, procure sempre um profissional para lhe dar uma orientação. Não é assim, meu filho tem a pele branquinha, eu vou comprar o mais caro. Vou lá na farmácia, olha o Kids. O Kids geralmente são os mais caros. Tem cheiro Mas vou comprar melancia, gel ou vou comprar o outro? Será que o corante, esse tem corante? Não tem corante. Mas o fator 90 é que falaram que tem que passar sempre de hora em hora. Tem um agora que é spray, tem um que passa, não sai na água. Tem uma série de produtos aí no mercado que realmente você tem que ter uma orientação, inicialmente de uma médica dermatologista, e você pode seguir depois esse trabalho dos orientadores, aí como no caso da Maria Emília, que é esteticista. Ok? Então, essa parte de pele, Maria Emília, só para a gente finalizar, conta para as meninas aí na televisão que estão assistindo a gente agora, quando que elas devem começar a se preocupar em proteger, para ter a pele bonita, para ter aquele corpinho legal, para não ter aqueles problemas que normalmente todo mundo tem, estrias e outras coisas mais que aparecem por aí. Daí nós vamos contar umas técnicas de amenizar, são as próximas perguntas. Certo. Deve chegar até os 40 anos, 50 para começar a se prevenir? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu acho que quanto antes a pessoa começar a se preocupar e a cuidar, menos ela vai ter que correr lá na frente. Entendo. Entendeu? Então, que nem, por exemplo, eu não vou dizer, também as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque acha que, quanto antes, então com 5, 6 anos começa a... Não é isso, não é isso. Mas, no momento que, para a mulher, principalmente, no momento em que ela chegou numa certa idade, tipo 12, 13, 14... Que os hormônios já começam a agir. Exatamente. Então, a distribuição de gordura no corpo modifica. Exatamente. Então, que nem, por exemplo, ela já tem que começar a se preocupar com a alimentação, o que ela come. Tem até uma frase que diz que a nossa pele reflete aquilo que ingerimos. Sem dúvida nenhuma. Então, a pessoa tem que tomar, já logo cedo, começar a se preocupar. Entendeu? Nutrição saudável. Exatamente. Atividade física regular. Ingestão de água da forma correta. Proteger a pele passando protetor solar. Se ela começar cedo e já fizer tudo isso, entendeu? Com antecedência, ela não vai ter que se preocupar com outros procedimentos técnicos lá na frente. Ou então, pior ainda, guardar o dinheirinho, juntar o dinheirinho na poupança para se fazer medidas radicais, né? Fazer a lipo, ou fazer puxar aqui, puxar ali, tirar a gordurinha aqui, tirar a gordurinha ali. Na realidade, as pessoas elas têm essa mentalidade do imediatismo. Entendeu? Então, ela não se preocupa muito, vai tocando a vida, e aí depois quando chega num ponto, ela olha no espelho e fala, meu Deus, o que eu faço? Eu acho que isso é um pouco da educação do brasileiro, viu, Maria Emília? Por quê? O brasileiro não se preocupa muito em prevenção, não. O brasileiro se preocupa quando a coisa realmente já está acabando. Olha, estou doente, eu na minha área odontológica, estou com o dente doendo, não aguento mais, vou chegar para arrancar o dente. Se você tivesse escovado o dente lá atrás, você não teria arrancado o dente hoje. Lá na frente, você tiver com aquelas rugas do pé de galinha, totalmente marcado e tal, não existe creme de laboratório do mundo que vá conseguir resolver o seu problema. Aliás, essa é a próxima pergunta que eu vou fazer para você. Esses laboratórios, tanto nacionais quanto internacionais, que manipulam ou produzem
produtos aí que vocês usam nessa área de cosmética ou na área de estética, digamos assim, eles realmente produzem um resultado esperado? Quer dizer, aqueles produtos de marca internacional, tem mulher que se pega no tapa aí quando viaja fora do país, se pega no tapa nessas lojas internacionais com produtos de nome, de marca. Eu não vou nem falar porque eles não estão pagando merchan pra gente. Mas se perguntar para qualquer mulher, ela pode não saber, falando homem e mulher é uma brincadeira, mas tem mulher que muitas vezes ela sabe direitinho o nome de todos os produtos, mas não sabe dizer aí em quem votou no nosso país, né? Isso não quer dizer só, não é a mulher, mas estou falando por conta de estética e que normalmente as mulheres se preocupam mais do que os homens, muito embora os homens hoje tenham uma preocupação muito grande em relação a isso. Conta isso pra gente. Esses produtos, portanto, eles têm uma qualidade satisfatória, eles realmente, se você utilizar como deve ser utilizado, com a indicação certa, eles melhoram até que ponto? Faz uma porcentagem no final da sua explicação, quanto ele pode melhorar? Tá. Os produtos que nós temos da linha profissional, que nós trabalhamos na sala de estética, esses eu posso garantir para você que eles dão um resultado e um resultado bem significativo, tá? Por que eu estou frisando o produto que eu utilizo na sala de estética? Porque assim, todo produto ele tem que ter uma porcentagem de princípio ativo dentro dele. Quando a empresa, principalmente as empresas nacionais, agora estão com uma preocupação com relação a isso, tá? Quando você compra um produto de linha profissional, a quantidade de princípio ativo que está ali é maior do que aquela que a pessoa compra, por exemplo, na farmácia. Então ela vai lá, compra um produto de uma determinada marca, tá? E ela está achando que ela está passando e não é, vai ter uma quantidade pequena. Por quê? Porque a indústria ela não vai se preocupar, entendeu? Ela não pode fazer um produto milagroso, entendeu? E que possa causar algum dano na pele da pessoa. Então ela não vai colocar uma quantidade de princípio ativo suficiente para resolver o problema, entendeu? Então, o produto de linha profissional, eu ainda costumo dizer em sala de aula também, eu falo para as meninas, eu falo assim, não precisa comprar o produto mais caro. Isso. Você tem que aprender a ler o rótulo do produto. Saber a porcentagem de princípio ativo que está ali dentro. Saber se aquele princípio ativo realmente vai fazer... É indicado para aquilo que você está pretendendo. Exatamente, para aquilo que você está procurando. Então, na realidade, eu não acredito em produto importado. Então, deixa a mulherada se estapear lá fora, por quê? O produto que é feito lá fora, ele foi feito... Então, vamos dar um exemplo. Vão querer me... Tá. Não vou arrumar briga com ninguém, viu? Fica tranquilo. Então, é bom esclarecer isso, porque quem quiser se pegar lá no free shopping, ou mesmo lá na França, ou na Itália, ou seja lá onde que tem a tecnologia de ponta para isso, mas é muito bom você esclarecer que nós temos excelentes produtos nacionais. Então, porque assim, o produto que é fabricado lá fora, ele é pensado de que forma? Ele é pesquisado em que tipo de pele? Na pele que nem um produto francês, vamos dar um exemplo. Ele é pesquisado em que tipo de pele? Numa pele que vive naquele meio... Naquela temperatura, naquele local, secura, exatamente. Naquele local. Tem aquele inverno rigoroso, exatamente. Tem aquele verão. Não é para o brasileiro, é isso? Aí que tá, entendeu? Que nem nós vivemos aqui num país tropical. Muito bom, Marina. Nós temos um estilo de vida totalmente diferente. Lá eles têm neve, aqui nós não temos. Muito bem. Lá o sol aparece de quantos em quantos meses. Aqui não, o sol aparece o ano inteiro. E forte, né? Então, quer dizer, na realidade, a gente tem que se preocupar com isso. Então não é porque o produto é importado que ele vai servir para nós. Agora, com relação ao que você falou da porcentagem, tá? Para mim dar uma porcentagem. Uma base. Existem produtos de boa qualidade, tá? Aqui no nosso país, que dão resultado de até 70%, 80%. Muito bom. Muito bom mesmo. De 70% a 80%. Deixando bem claro para todas as pessoas que estão vendo, que estão escutando, que a gente não vai solucionar, resolver da pessoa ficar com a pele, sabe, tirar, como você falou aquela hora dos pés de galinha e tudo mais. A esteticista, ela trabalha com a melhora na qualidade da pele. Então, isso tem que ficar bem claro.
Então, nenhum produto foi como você falou. Não existe milagre. Não existe milagre. E outra coisa, nós vamos para o intervalo comercial, mas só para complementar, fechar esse bloco, e realmente toda essa situação da pele do indivíduo, da melhora da condição que ele tem, vem sempre de dentro para fora. Exatamente. Do que de fora para dentro. Estou certo? Está certíssimo. Então, muito bem. Vamos para o primeiro intervalo comercial aqui e a gente volta com a Maria Emília Barrio, esteticista. Tá dando umas dicas ótimas, hein? Ó, já falou uma coisa aqui, hein? Tem produto nacional que serve para brasileiro. Vai se estapear lá comprar produto estrangeiro? Para francês, para italiano, finlandês, sueco, sei lá o quê? Então, faz o seguinte, pega o passaporte e muda para esse país, que aí você vai ter as condições climáticas e o produto ideal para você naquele lugar. Até daqui a pouco, então.